Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal, o Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Gente, passadinha rápida para dar uma resposta ao cientista maluco Mauro Souza, cooperador Mauro, né? Algumas pessoas me marcaram em um vídeo que ele postou no canal dele, provavelmente dando uma resposta ao meu vídeo. Provavelmente ele deve ter assistido lá uma parte da minha live, onde eu falo que não vejo nas escrituras base bíblica para arrebatamento secreto, tá bom? Então eu vou passar aqui as duas argumentações do Mauro. Ele estabelece duas argumentações e a gente vai analisar essas duas argumentações e eu prometo dar uma resposta à altura da pergunta do Mauro. Vamos lá? Para os hereges que dizem que o arrebatamento da igreja não será secreto, vamos ver o que diz aqui em Lucas 17:34. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Então, como é que o arrebatamento não será secreto? Bom, vamos lá. É muito fácil de responder essa sua pergunta com base nesse texto. Neste texto, Jesus Cristo está falando sobre o juízo que sobreveio à geração nos dias de Noé. É uma coisa que vocês da IPDA não costumam fazer, teologia. E em teologia, Mauro, a gente faz o quê? A gente lê o texto à luz do seu contexto, ou seja, tudo aquilo que foi dito anterior. Então, quando você analisar tudo o que foi dito anterior, Jesus Cristo está falando sobre os dias de Noé, né? Comia, se bebia, casava-se e dava-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e a água levou a todos. Aí depois segue o texto que você está dizendo, né? A água levou a todos. De que forma, Pedrosa, a água levou a todos? Dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então, o texto, na sua íntegra, texto e contexto, está falando de juízo, Mauro. Em nenhum lugar dos evangelhos Jesus fala de arrebatamento. Me cita um texto onde Jesus está falando de arrebatamento, Mauro. Em nenhum lugar. Esse texto que você me falou aí simplesmente está mostrando o juízo de Deus naqueles dias do dilúvio. Tá bom? Vejamos o que diz no livro de 1 Coríntios 15. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então você já parou para pensar a velocidade de um piscar de olhos? Então, meus amados irmãos, cuidado com esses falsos profetas que distorcem as escrituras. O arrebatamento da igreja, sim, será secreto e ninguém vai ver a igreja desaparecer. Nessa parte aqui, o cooperador Mauro comete outro erro gravíssimo de interpretação, porque você, Mauro, confunde a velocidade da ressurreição com a questão do arrebatamento. Eu queria lhe explicar algumas verdades no capítulo 15 de 1 Coríntios que você acabou de ler. Esse capítulo é uma resposta de Paulo a um pensamento da época que não acreditava em ressurreição. Paulo, nesse capítulo, fala mais de 10 vezes o verbo ressuscitar. Ele usa o verbo ressuscitar em vários períodos, né? Mais de 10 vezes. Então, o objetivo de Paulo aqui nesse texto é provar que a ressurreição é um fato. E em nenhum momento Paulo, nesse texto, fala de arrebatamento. Nenhum momento Paulo fala de arrebatamento. Mas fala da velocidade que se dará a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Então, esse texto que você acabou de ler aqui em cima está falando isso. A palavra grega aí, átomo, ela é empregada para mostrar a velocidade que se dará a esse evento. Ou seja, Paulo aqui está preocupado em mostrar que tanto a ressurreição quanto a transformação se dará em um abrir e fechar de olhos, Mauro. Paulo não está falando de arrebatamento. A palavra arrebatar aqui não aparece em nenhum lugar na construção de Paulo em 1 Coríntios 15.
Agora, a preocupação do apóstolo é provar que, de fato, a ressurreição vai acontecer. Amém, Mauro? Então, esse texto aqui não está provando a questão da velocidade do arrebatamento, mas prova que a ressurreição e a transformação se dará no momento, num abrir e piscar de olhos, ou seja, de forma rápida, instantânea. Tá bom, Mauro? É isso que o apóstolo está querendo provar usando essa passagem aqui. Ok, querido? Mas a Bíblia, ela não mostra em nenhum lugar que Jesus Cristo vai voltar em duas fases. Jesus nunca falou de arrebatamento, não existe um versículo nos evangelhos onde Jesus Cristo fala de arrebatamento. Não, não existe. Mas, todavia, no entanto, os apóstolos de Cristo pregaram sobre o retorno eminente dele e, consequentemente, o arrebatamento da igreja. Tá bom, Mauro? Então, em nenhum dos dois textos que você usou está provando que haverá um arrebatamento secreto na Bíblia. Simples assim.